Hoje a gente vai conversar sobre um direito fundamental, que é a objeção de consciência. Basicamente, é sobre o direito de dizer não a uma obrigação, mas por um motivo de princípio, de convicção. Vamos entender como a Constituição equilibra essa convicção pessoal com os deveres que todos nós temos. E olha, a base de toda a nossa conversa está aqui, nesse trecho do artigo 5º da Constituição. É ele que garante que ninguém vai perder seus direitos só por causa de uma crença ou convicção. Mas, como a gente pode ver, tem um salvo ali no meio do caminho. É justamente esse salvo que a gente vai destrinchar. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o que é essa cláusula de consciência. Depois, vamos ver uma regra bem específica, a da dupla recusa. Aí, para ficar tudo bem claro, a gente mergulha em 3 casos práticos: serviço militar, concursos e a vacinação. E, por fim, a gente fecha entendendo o papel fundamental da lei nisso tudo. Vamos começar pelo começo, então. O que é, afinal, essa tal de escusa de consciência que a Constituição fala? A ideia é bem simples, na verdade. É uma proteção. A Constituição está dizendo que as convicções mais profundas de uma pessoa, sejam elas religiosas, filosóficas ou políticas, devem ser respeitadas. E, por causa delas, a pessoa pode se recusar a cumprir uma obrigação que vale para todo mundo, sem que isso, a princípio, cause a perda de direitos. Agora, a parte mais interessante é que esse direito não é um cheque em branco. Não é só dizer, não quero fazer por causa da minha fé e pronto. Existe um mecanismo bem específico que pode sim levar a consequências. A pergunta de $1 milhão é: quando então essa pessoa pode realmente perder seus direitos? A resposta está naquela parte final do texto da Constituição, na tal da cláusula de exceção. E o mecanismo é este aqui, o que a gente chama de dupla recusa. Funciona em 2 etapas. Primeiro, a pessoa se recusa a cumprir a obrigação original, como, por exemplo, o serviço militar. Mas aí vem o segundo passo. A lei oferece uma alternativa. Se a pessoa também se recusar a cumprir essa alternativa, aí sim, só nesse caso, ela pode sofrer alguma punição, como a perda de direitos políticos. Uma recusa só não basta. Para isso ficar bem concreto, vamos pegar o exemplo mais clássico de todos, que é o do serviço militar obrigatório. Então funciona assim. Um jovem, por convicção pacifista, por exemplo, pode dizer que não quer pegar em armas. Ok, direito dele. Mas a lei determina que, nesse caso, ele vai ser chamado para prestar um serviço alternativo, um serviço civil. Se ele cumprir esse serviço alternativo, perfeito, nenhum direito é perdido. Agora, se ele se recusar também a fazer esse serviço civil, aí sim ele pode ter seus direitos políticos suspensos. Mas não é só no serviço militar que isso aparece, não. Outra situação bem comum é a dos concursos públicos, especialmente quando as datas das provas coincidem com dias sagrados para alguma religião. E o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo sobre isso. O STF disse que sim, é possível marcar uma prova em data ou horário diferente para um candidato que, por exemplo, guarda o sábado por motivos religiosos. Mas, se sempre tem um mas, né, a decisão deixou bem claro que existem condições. E as condições são essas 3. Primeiro, a mudança tem que ser razoável. Segundo, e muito importante, tem que garantir a igualdade de condições com os outros candidatos. E terceiro, não pode gerar um custo absurdo ou uma bagunça muito grande para a administração pública. Percebe? A ideia é sempre buscar um equilíbrio, proteger a liberdade religiosa sem criar um privilégio ou prejudicar o interesse público. E isso nos leva, claro, a um dos temas mais quentes e debatidos dos últimos tempos, que é a questão da vacinação. A pergunta que chegou aos tribunais foi exatamente essa. Os pais podem, com base em suas convicções filosóficas, deixar de vacinar os filhos, mesmo quando a vacinação é obrigatória por lei? É uma questão muito delicada. Porque aqui a gente tem um verdadeiro cabo de guerra de direitos. De um lado, a liberdade de crença e de convicção dos pais. Do outro lado, o direito à vida e à saúde, não só da própria criança, que é a parte mais vulnerável, mas de toda a comunidade. E nessa queda de braço, o STF teve uma posição bem clara. A Corte decidiu que os direitos à vida e à saúde, que são direitos coletivos, se sobrepõem à convicção filosófica individual dos pais. Ou seja, a recusa à vacinação obrigatória foi considerada ilegítima. Mas, atenção a um detalhe super importante aqui. A decisão do STF também esclareceu que vacinação compulsória não é o mesmo que vacinação forçada.
Ninguém vai ser amarrado e vacinado à força. A compulsoriedade acontece por meios indiretos, como, por exemplo, exigir o comprovante de vacinação para matricular a criança na escola. E, claro, essas medidas precisam estar previstas em lei. Ok, a gente viu os casos práticos, mas fica a pergunta: o que faz essa engrenagem toda, de obrigação, recusa e alternativa, rodar na prática? Qual é a peça-chave? A resposta está nesse conceito jurídico aqui, norma de eficácia contida. Pode parecer um nome complicado, mas a ideia é bem simples. Significa que o direito à objeção de consciência já vale por si só, desde que a Constituição foi escrita. No entanto, uma lei comum, aprovada pelo Congresso, pode vir e detalhar esse direito, ou seja, pode conter a sua aplicação, principalmente definindo qual é a tal da prestação alternativa. E aqui vem a parte mais importante e o pulo do gato. Se para uma determinada obrigação legal não existir nenhuma lei definindo qual é o serviço alternativo, então o direito de se recusar é total. A pessoa simplesmente se nega a cumprir a obrigação original e, como não há alternativa prevista em lei para ela se recusar também, ela não pode sofrer nenhuma punição. A dupla recusa se torna impossível. No fim das contas, a gente fica com essa reflexão. A objeção de consciência nos coloca sempre diante dessa pergunta: qual é a fronteira exata entre o direito de um indivíduo seguir suas convicções mais profundas e o dever que todos nós temos com a sociedade? É um equilíbrio delicado e que, como vimos, está em constante construção.